E aí nós vamos falar um pouco sobre os métodos de panificação, né? Os métodos de panificação, que é o que diferencia o seu produto, é o que personaliza o seu produto, que é a famosa receita, é o passo a passo da receita. No caso dos pães, nós temos o exemplo do processo de fermentação, que é fundamental para garantir um sabor único para o produto. Então, nós precisamos respeitar essas etapas no processo de fabricação para que a gente tenha um produto final singular, único. Então, muitas padarias hoje estão usando como processo de massas encostada, de esponja, de etapas de fermentação, para trabalhar o sabor do produto, para trabalhar, de certa forma, um sabor diferenciado e personalizar o cliente, ou seja, o cliente fica mais fiel ao ponto de venda. Isso é um dos objetivos de trabalhar com o processo de esponja, que melhora muito a performance e cria uma fidelização maior por parte do cliente naqueles pães, naqueles produtos que são produzidos naquele ponto de venda. E aí nós temos um exemplo clássico, que é o pão francês, que é um dos produtos de maior volume. O pão francês é hoje cerca de 12% da venda do setor de panificação, é um negócio de 17 bilhões de reais de faturamento ano, 1.700.000 toneladas é a estimativa que nós temos sobre o volume do negócio de pão francês no Brasil. E a vantagem do pão francês é sua frequência, ou seja, quem gosta de consumir um pão tipo francês vai precisar ir todos os dias no ponto de venda. Então, trabalhar bem o pão francês é garantir fluxo de pessoas no ponto de venda. Daí a importância da gente trabalhar esse produto e ele reflete a imagem de qualidade quando nós estamos falando de qualidade de produto, ou seja, as pessoas quando falam o pão daquela panificadora é bom, ele normalmente está se referindo ao pão tipo francês. Então, nós precisamos entender o que é importante para se ter um pão francês de boa qualidade, e aí são vários aspectos, o processo, a formulação, a farinha, os ingredientes, e com isso a gente consegue ter um bom padrão. Bom, aí quando a gente está falando do pão francês, é importante passar qual a formulação clássica do pão francês, né? O pão francês, pela sua importância estratégica, pelo que ele representa para o negócio de panificação, nós temos aí na tela uma formulação clássica desse produto, aquilo que em média é utilizado pelas empresas de panificação, mas cabe uma ressalva que muitos processos não permitem uma absorção de água que chegue a 60%, e hoje o normal está se trabalhando em torno de 56%, 58% de água em relação à farinha. E no processo de congelamento do pão francês, aí a gente trabalha aí em torno de entre 50% e 55%, no caso do congelamento do pão francês. E daí tem as etapas de fabricação, né, a parte de mistura, desenvolvimento e as várias etapas de descanso para você ter um produto com mais qualidade, com mais crocância, trabalhar o sabor. Nós temos, inclusive, informações específicas sobre o pão francês em outros vídeos, que aquele que se interessar mais pelo assunto, eu aconselho a aprofundar o conhecimento num vídeo específico sobre pão francês. Aqui o que importa para a gente é que dentro do conceito de gestão da produção, esse é um produto estratégico que precisa ser olhado com um diferencial para que tenha mais organização no seu processo de produção, respeite as etapas de fabricação, para que tenha um produto final com qualidade. Então, as etapas de fabricação do pão francês são fundamentais e o bom gerenciamento do pão francês. O que é um bom gerenciamento? É você definir quantos lotes serão produzidos por dia, qual o processo de fermentação, se você vai utilizar um equipamento para controlar a fermentação, quantas fornadas. Então, o planejamento da produção é quantidade a ser feita, que hora que vai ser feito, quantas fornadas aquele lote vai ser feito de fornadas de pães, para que a gente consiga ter o pão sempre fresquinho no ponto de venda, porque já existe um ditado popular, vende que nem pão quente. Então, é importante, dentro da estratégia do negócio de panificação, ter várias fornadas do pão. E para ter várias fornadas de forma organizada e com produto de qualidade, precisa haver planejamento. Planejar a hora de fazer, planejar a hora de assar, quantas fornadas serão assadas, e aí nós estamos aí um planejamento, como está mostrando na tela, a título de exemplo. E é importante que se tenha um bom gerenciamento nesse processo de fabricação do pão francês. Na hora de assar, a gente tem aí na tela
um exemplo de um controle que permite você identificar os problemas desse produto para que seja feitas as correções no processo de fabricação e possa estar avaliando a qualidade. Estatisticamente, para você ter um pão de boa qualidade, não adianta ter uma fornada perfeita uma vez durante o dia, né? Existem padarias com mais de 30 fornadas durante o dia e você tem que ter mais de 90% dessas fornadas com produto dentro de um padrão. Essa é a meta quando a gente fala em pão francês de boa qualidade, né? Nós temos aí a norma da ABNT, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas é o que mostra as diferenças nesse produto. E a gestão da qualidade passa num controle estatístico de processo, que é você fazer a identificação dos problemas de qualidade que tem no pão francês. E aí, no processo de forneamento, onde vai se definindo a quantidade que vai ser assada de acordo com a demanda, porque nos horários de grande fluxo, que pela manhã é entre 6h30 e 9 da manhã, e à tarde entre 16 e 19 horas, são os horários de maior venda também desse produto, que coincide com os horários de maior fluxo de pessoas no ponto de venda. Daí ter um mapa que define a quantidade a ser assada e se a fermentação estava ok, você garante um padrão de qualidade para esse produto que ele é estratégico para o negócio de panificação.